eu vou contar uma história que se chama A História Sem Fim. E ela é mais ou menos assim. Era uma vez um rei que gostava muito de ouvir histórias. E certa vez ele declarou que daria a mão da sua linda filha em casamento a quem lhe contasse uma história sem fim. Em contrapartida, ele mandaria cortar a cabeça do narrador que fracassasse. Bom, muitos jovens ricos se apresentaram, porém todos acabaram decapitados. Até que um dia apareceu um homem pobre e maltrapilho e pediu para tentar a sorte. Tudo bem, disse o rei, acomodando-se melhor para ouvir o que o pobretão tinha para lhe contar. E o homem começou. Bom, era uma vez um homem que construiu um celeiro. Mas era um celeiro muito grande. Era muito grande. Era tão grande que ocupava assim muitos pedaços de terra. E era tão alto. Mas tão alto. Mas tão alto que quase alcançava o céu. No teto, o homem deixou um buraquinho bem pequenininho pelo qual só um gafanhoto poderia entrar. Depois que ele fez isso, ele encheu o celeiro de trigo até o topo. Quando ele terminou a tarefa, um gafanhoto entrou pelo buraquinho e pegou um grão de trigo. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou outro. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou. E depois, outro gafanhoto. Escuta, eu não tô vendo graça nenhuma nessa história. O rei reclamou. Calma aí, majestade. Espera um pouquinho, espera. Deixa eu continuar a minha história. O homem pediu. E ele continuou. Depois, aconteceu uma outra coisa. Uma coisa assim muito legal. Sabe o que foi? Outro gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo. Depois, outro gafanhoto entrou e pegou outro grão de trigo. Essa história de mais um gafanhoto entrou, pegou outro grão de trigo, continuou até que todo mundo começou a dormir e a princesa se pôs a bocejar. O rei ainda aguentou bravamente mais uma sequência interminável de gafanhotos entrando e pegando outro grão de trigo, até que por fim acabou por perder a paciência e falou: escuta aqui uma coisa. Essa história não tem fim? Não tem, majestade. Sendo assim, você ganhou a mão de minha linda filha. O moço se casou com a princesa e prometeu a ela que nunca mais ia contar aquela história sem fim.